Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É o momento de sabermos da liturgia universal da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é transmitida no mundo inteiro, uma só liturgia. Existe uma unidade nos textos. Eu vou passar para vocês nos meus endereços telemáticos. Você já acessou? @Paulo Roberto Maciel 7919. Você também pode digitar lá no campo de busca Paulo Roberto Maciel e chega ao Facebook, ao Instagram, ao blog e ao YouTube. No YouTube tem mais de 10.000 vídeos diversos que eu coloco para vocês, para famílias. Liturgia referente ao dia 26 de julho de 2024, sexta-feira, dia de São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, avós maternos de Jesus Cristo. Isso acontece dentro da 16ª semana do tempo comum, nesse tempo do ano B, ano litúrgico B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. Neste dia de São Joaquim e Santa Ana, a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço, com esse lenço, e nós temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Vamos à antífona da entrada. Festejamos Santa Ana e São Joaquim, pais da Virgem Maria, pois Deus lhes concedeu a bênção de todas as nações. Oração da coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, seus pedidos e seus agradecimentos. Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santa Ana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 10º ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 131, na Bíblia Vulgata, Bíblia de tradução da Septuaginta, do grego para o latim, e 132 na Bíblia da tradução de Jerusalém. Versículos 11, 13 ao 14, 17 ao 18, o refrão está em Lucas, capítulo 1, versículo 32a. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. Repitamos, o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém
e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do seu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. Repitamos, o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai Davi. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trecho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Depois vamos proclamá-lo com Mateus 13, versículos do 16 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Esperavam estes pais a redenção de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre eles. O Espírito do Senhor estava sobre eles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Bem-aventurados sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, desejavam ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre este evangelho que está no livro, por exemplo, Dia a Dia com o Evangelho. A explicação aqui. Ana e Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus, que a igreja terá uma comemoração especial no domingo, a igreja católica fará, essa lembrança dos avós, bisavós, tataravós. Então, Ana e Joaquim, pais de Maria, avós de Jesus, têm o seu dia em 26 de julho. Eles pertencem ao período localizado entre o Antigo e o Novo Testamento. Seus nomes não aparecem na Bíblia, mas nós os aceitamos da tradição. Nomes ricos de significado. Joaquim significa Deus concede. E Ana é o mesmo que graça. Um casal abençoado por Deus. Desse casal nasceu Maria, a bendita entre as mulheres, a mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo. O culto de Santa Ana é documentado no Oriente, no século VI, no Ocidente, no século X. O culto a São Joaquim, no século XIV. São Joaquim era deixado discretamente de lado, talvez pela discordância quanto ao seu nome. Pelos frutos se conhece a árvore, nos ensina Jesus. Pela santidade do fruto Maria, deduzimos a santidade dos pais Ana e Joaquim. Tem mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui temos os seguintes dizeres. Dos santos que hoje celebramos a memória, não sabemos muita coisa, apenas que a tradição, aquilo que a tradição nos diz, isto é, que foram os pais da Virgem Maria. Mas está claro que Maria teve pais e que eram boas pessoas. Por isso tem razão o refrão que diz tal pai, tal filho. Não sabemos se conheceram o seu neto, mas certamente tiveram bastante convivência com sua filha, vendo-a crescer e transformar-se em uma bela moça. Isso é uma maravilha, um dom de Deus que se conhece sempre aos pais, que se concede sempre aos pais. Maravilhas como essas
as vemos também. Já é tempo de fazer de nossa vida uma ação de graças contínua a Deus. Agora temos uma reflexão de Antônio Carlos Santini, que é mais aprofundada, só que ele vai basear-se no livro do Eclesiástico 44, versículo 1 e os versículos do 10º ao 15. Ele vai fazer uma análise sobre o Eclesiástico, que foi a primeira leitura. O título é Netos, a melhor herança, na liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novalianca.com.br. Em 26 de julho de 2022, em Edmonton, no Canadá, o Papa Francisco comentava a primeira leitura da liturgia de hoje, dizendo: hoje é a festa dos avós de Jesus. O Senhor quis que nos encontrássemos em tão grande número, precisamente nesta ocasião muito querida, tanto para vós como para mim. Na casa de Joaquim e Ana, o pequenito Jesus conheceu os idosos de sua família e experimentou a proximidade, a ternura e a sabedoria dos avós. Pensemos também nós, nos nossos avós, e reflitamos sobre dois aspectos importantes. O primeiro, somos filhos de uma história que devemos guardar. Não somos indivíduos isolados, não somos ilhas. Ninguém vem ao mundo desligado dos outros. As nossas raízes, o amor com que fomos aguardados e que recebemos ao vir ao mundo, os ambientes familiares onde crescemos, fazem parte de uma única história que nos precedeu e gerou. Não escolhemos nós, mas recebemos-la de prenda. É uma prenda que somos chamados a guardar. Pois, como lembrou o livro de Ben Sirac, somos a posteridade de quem nos precedeu, somos a sua rica herança. Eclesiástico 44, versículo 11. Estamos aqui graças aos pais, mas também graças aos avós, que nos fizeram experimentar ser bem-vindos no mundo. Muitas vezes foram eles a amar-nos sem reservas e sem nada a esperar de nós. Tomaram-nos pela mão quando tínhamos medo, tranquilizaram-nos na escuridão da noite, encorajaram-nos quando, à luz do sol, devíamos enfrentar as opções da vida. Graças aos nossos avós, recebemos uma carícia da parte da história que nos precedeu. Aprendemos que o bem, a ternura e a sabedoria são raízes sólidas da humanidade. Na casa dos avós, muitos de nós respiramos o perfume do Evangelho, a força de uma fé que tem o sabor de casa. Graças a eles descobrimos uma fé familiar, uma fé doméstica. Sim, porque é desse modo que se comunica essencialmente a fé. Comunica-se em dialeto, comunica-se através do afeto e do encorajamento, da solicitude e da proximidade. Esta é a nossa história que se deve guardar, a história de que somos herdeiros, somos filhos porque somos netos. Os avós imprimiram em nós o cunho original do seu modo de ser, dando-nos dignidade, confiança em nós e nos outros. Transmitiram-nos algo que não poderá jamais ser cancelado dentro de nós. E, ao mesmo tempo, permitiram-nos ser pessoas únicas, originais e livres. Joaquim e Ana amaram Maria e Jesus assim. E Maria amou assim Jesus, com um amor que nunca o sufocou nem tolheu, mas encaminhou a fim de abraçar a missão para que veio ao mundo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Vamos saber um pouco mais sobre o dia 26 de julho e a história de São Joaquim e Santa Ana,
pesquisando aqui na revista.arautos.org e no site da Comunidade Católica Canção Nova. São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. A tradição nos ensina que o nascimento de Maria foi um fato miraculoso, pois seus pais eram estéreis. São Joaquim, após um jejum de 40 dias no deserto, recebeu o aviso de um anjo de que sua oração tinha sido atendida. Não há nenhuma referência na Bíblia e notícias certas sobre Joaquim e Ana, pais de Maria. As informações existentes foram tiradas dos textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo-Matias, além da tradição. Sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendentes era sinal de falta de bênção de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem pelo fato de não ter filhos. Por essa razão, ele não tinha o direito de apresentar as ofertas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração, pedindo a Deus a graça da maternidade. Deus ouviu as preces, e um anjo apareceu a eles separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao serviço, conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betsaida. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe hoje, dedicada a Ana. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada, e mesmo assim em dias diferentes, no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, 26 de julho. Oração. São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador. Intercedam a Jesus por todos os avós neste dia. Amém. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Santo do dia 26 de julho. Santo Erasto, sendo tesoureiro na cidade de Corinto, tornou-se auxiliar do apóstolo São Paulo em seu ministério. Olha, Santo Erasto, do dia 26 de julho, esteve com o apóstolo dos gentios em sua missão de espalhar o evangelho pelo mundo. Santo do dia 26 de julho, Santo Austindo, foi bispo e faleceu em 1068. Austindo construiu a catedral, reformou os edifícios sagrados e aperfeiçoou os costumes dos fiéis na diocese de Auch, na França. Santa do dia 26 de julho, Santa Bartolomeia Capitânio, foi virgem e faleceu em 1833. Junto com Santa Vicenta Gerosa, fundou a Congregação das Irmãs da Caridade de Maria Menina. Bartolomeia Capitânio morreu tuberculosa aos 26 anos de idade. Santo do dia 26 de julho, São Jorge Preca, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1962. Dedicou-se à formação catequética dos jovens. Jorge Preca fundou a Sociedade da Doutrina Cristã em La Valletta, em Malta. Santas do dia 26 de julho, Beatas Maria Margarida de Santo Agostinho Bonet e companheiras, virgens e mártires, faleceram em 1794. Foram religiosas ursulinas guilhotinadas em Orange durante a Revolução Francesa. Quantos santos morreram
por causa da Revolução Francesa, hein? Santos do dia 26 de julho, beatos Vicente Pinilha e Manuel Martins Sierra, sacerdotes e mártires, faleceram em 1936. Durante a Guerra Civil Espanhola, foram retirados violentamente de uma igreja e fuzilados. Mártires da Igreja Católica Apostólica Romana, beatos Vicente Pinilha e Manuel Martins Sierra, sacerdotes e mártires. Santo do dia 26 de julho, beato Tito Brandisma. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre e mártir. Faleceu em 1942. Tito Brandisma foi carmelita holandês, preso no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, por sua enérgica luta em favor da liberdade da igreja e das escolas católicas. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A resposta melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Mesmo que seja um não, é o melhor para nós. Até na terra, nosso Pai físico nos dá um não de vez em quando sente que é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver a vida eterna com Deus, com todos os santos de Deus, todos os anjos de Deus, os apóstolos, a Virgem Maria, São José, São Pedro, São Paulo, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, São João Paulo II, São Paulo VI. Teremos a vida por todos os séculos dos séculos, para sempre, com corpos glorificados, transformados. Para isso, arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus é Deus, um Deus do amor infinito que se humanou, sofreu por nós, morreu na cruz, ascendeu ao céu ao vencer a morte, ao ressuscitar, e está à direita do divino Pai eterno como o nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Nos encontraremos no céu. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Peça perdão pelos seus pecados. Creia em Jesus como Deus e seja batizado. Pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.